embargos de declaração. Perfeito. Agora a minha pergunta, e ele é um recurso, hoje não existe mais dúvida que embargo de declaração é recurso, foi isso o tempo que você questionava. O princípio da taxatividade está na lei, embargo de declaração é recurso. O que mudou, na verdade, é que eu nunca vi um recurso crescer tanto, né? Os embargos de declaração. Por que cresceu tanto? Porque eu tenho várias espécies de embargos de declaração. Eu tenho embargos de declaração para questionadores, eu tenho embargos de declaração para analisar matéria de ordem pública, eu tenho embargos de declaração clássicos que, na verdade, dizem respeito à omissão, à contradição, quer dizer, com efeito integrativo. Eu tenho os embargos de declaração com efeito modificativos, que como se fosse uma apelação, mas é um recurso de embargos autêntico que buscou a modificação. Daí a necessidade do contraditório, especificamente. Eu tenho de embargos de declaração, eu vou falar tal, de erro material. A gente está falando de erro material, exatamente. Minha tese de doutorado, o livro que eu lancei 400 páginas de... Só vai comprar quem é apaixonado por embargos de declaração. 400 páginas eu escrevi de embargos de declaração de erro material. Só do erro material de um inciso só. Então, embaixo de declaração, 400 páginas que eu escrevi de erro material. Graças a Deus que o erro material está no novo CPC, porque assim o livro estaria já todo também, já como muitos se foram, também iria. Então, ele ainda permanece, porque agora ele foi fortalecido, porque ele está na lei, que é exatamente embaixo de declaração para corrigir erro material. Bem, então, o que é que nós temos hoje? Essas espécies todas de embargos de declaração. Os embargos de declaração com efeitos modificativos, que eu vou chamar de recurso autêntico, embora todos são, aí sem dúvida que cabe a majoração nos honorários, lógico. Se eu ganhei os embargos modificativos e alterei aquela decisão anterior, eu posso aplicar o quê? Majoração de honorários. Correto? Então, eu tenho, na verdade, de fazer essas duas observações com relação à expressão recurso previsto no parágrafo 11 do artigo 85. Segundo requisito, esse é o primeiro requisito, só relembrando aqui, são 4 requisitos. Segundo requisito, trabalho adicional do advogado. Trabalho adicional do advogado. O que é que nós temos, que eu comentei o seguinte, que hoje todo o seu trabalho vai até a sentença. Depois você não ganha mais nada por isso de honorários sucumbenciais, nada. O novo CPC está dizendo o seguinte, que o que você fizer de trabalho adicional, você vai poder ganhar. Que ótimo. O que eu posso fazer de trabalho adicional no Tribunal de Justiça? Contra-razões é o recurso, sustentação oral, memoriais, presença na sessão, se não for fazer sustentação oral. Quer dizer, o que é que eu posso trabalhar, você como advogado no tribunal? Que você pode demonstrar apresentação de contra-razões, memoriais, sustentação oral, se não for sustentação oral, presença na sessão. Perfeito. Então, o CPC falou o seguinte, seu trabalho adicional, será esse? Ótimo. Se você tiver o trabalho adicional, eu posso ter uma majoração. Ok. O que é que eu fiz, na verdade, nesse caso? Que é uma novidade, a gente não tem comparação, né? Então, o que é que eu fiz? Fui fazer um levantamento, não tem nada a ver, entenda, não tem nada a ver esses honorários de sucumbência recursal com juizados especiais, não tem nada a ver. Mas o que é que eu fiz? Eu, na verdade, como nos juizados especiais você só tem honorários na turma recursal, eu fui fazer um levantamento dessa aplicação dos honorários na turma recursal, por base de advogado, que pode ter. Diferente, porque ela não tem primeiro grau. Perfeito. Aí o juiz fez o seguinte, achei super curioso. Considerando que o advogado não apresentou contra-razões, não fez sustentação oral e não recebi memoriais, informo que não teremos aplicação de honorários sucumbenciais nos juizados especiais. Quer dizer, entenda, ele nem poderia fazer isso porque não tem a previsão dessa forma lá. Lá não fala do trabalho adicional, lá fala o seguinte, que se você for, você vai ter honorários. Ele fez uma interpretação aí extensiva e eu estou pegando essa interpretação dele para dizer o seguinte, que com novos honorários sucumbenciais recursais, se não tiver nenhum trabalho, o que é que vai ser majorado? Zero. Lógico, eu vou ter que mostrar o meu trabalho, porque a lei exige trabalho, o nome é trabalho adicional do advogado, que seria isso. Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito. O terceiro requisito é o percentual. Por quê, gente? Atenção, o novo Código de Processo Civil, na parte de honorários, diz que é obrigatório você fixar honorários em percentual. Então, não existe mais honorário de R$400, um absurdo. R$1.000, R$10.000. Não, agora é honorários em percentuais. Perfeito. Que percentual? Mínimo 10, máximo 20. Correto. Percentual sobre o quê? Sobre o valor da causa. Se o valor da causa for correspondente ao objeto da causa. Se não for, sobre o valor discutido no objeto da causa. Perfeito? Então, hoje você vai ganhar 10% sobre o valor da causa ou 10% sobre o objeto discutido no processo.
Ok? Ok. Limite máximo de percentual, 20%. Então, vamos lá. O juiz de primeiro grau fixou 10%. Você apresentou recurso de apelação. Teve vitória, o Tribunal de Justiça colocou 14%, você ganhou mais 4%. Você vai para o STJ, ganhou no STJ, o STJ colocou mais 2%, você vai para 16%. Você vai para o Supremo colocou mais, você ganhou 20%. Ou seja, todo tribunal, na verdade, pode aplicar a majoração dos honorários no seu recurso. Todo. Perfeito. Agora vamos imaginar o seguinte, Stefânia, o juiz de primeiro grau aplicou 10%, que é o mínimo. O Tribunal de Justiça aplicou logo os outros 10, 20%. Eu vou para o STJ, posso ganhar mais? Não, porque o teto é 20%. Se o juiz de primeiro grau aplicar 20%, eu vou recorrer e não tenho mais teto. Não vou usar o Instituto Novo dos honorários de sucumbência recursal. Perfeito? Então, há um limite máximo de percentual de 20%. Ok? Alguns defendem que só poderia ser múltiplo de 5. Já que o mínimo é 10%, então o TJ só poderia ser 15, o STJ mais 5, 20. E não como eu estou dando um exemplo, por exemplo, 12, 14, 16. Eu acho que na verdade, concorda não, né, cara? Não, a lei não falou isso. Falou que você pode majorar. Então pode ser 10, 12, 16, tudo mais. Agora, a jurisprudência dos juizados que veio antes do novo CPC, né? Que eu falo que o CPC ele nasceu velho. Porque ele já nasceu velho, o CPC. Que foi, aliás, um artigo que eu escrevi no dia 18 aqui, que foi publicado no site da OAB do Distrito Federal. Porque ele nasceu velho? Por 3 coisas ele nasceu velho. Primeiro, a transição de processo físico para eletrônico. Já nasceu velho. Porque, na verdade, nós estamos atrasados na capital da República, mas, assim, eu fui dar uma aula em Palmas, Tocantins, lá tudo eletrônico. Vou para Natal, minha cidade Natal, tudo eletrônico. E aqui nós não somos. Estamos com esse problema do TRF, de 10 dias, tudo suspenso, porque não consegue regularizar o sistema. Temos o problema do TJ, né, que é uma realidade, começou, mas é uma realidade atrasada se você fizer uma comparação com todo o Brasil. São Paulo também não está 100% atualizados. Bem, e assim, sem um processo eletrônico, eu não posso aplicar regras do novo Código de Processo Civil. Exemplo, ordem cronológica. Como é que eu vou, na verdade, você é juiz, como é que eu vou julgar em ordem cronológica se eu não tenho um sistema eletrônico? Não tenho nenhum controle de 10 mil processos, 5 mil processos no meu gabinete, eu ainda vou colocar agora a sentença. Por favor, chame aí um estagiário para anotar todas as conclusões da sentença, fazer uma lista no cabelo. Impossível isso. Impossível. Ou é eletrônico, você coloca um sistema, ou então você não compra o CPC. Eu preciso de um processo eletrônico. Preciso para que a gente possa avançar mais. Por favor, gente, vamos lá. O processo civil, até disse, publiquei um artigo aqui, né? Dia 18, no site da OAB do Distrito Federal. O CPC nasceu velho. Por que ele nasceu velho? 3 motivos porque ele nasceu velho. Primeiro, essa transição do processo físico para o processo eletrônico, né? Nós temos regras aqui fantásticas de processo físico e nós temos regras, na verdade, que talvez deviam estar muito mais avançadas no processo eletrônico. Aí você vai dizer, exemplo. Litisconsorte, né? Litisconsorte com advogados diferentes, prazo em dobro. O 91 do antigo CPC, prazo em dobro. Agora, atenção. Se o processo for físico, prazo em dobro. Se o processo for eletrônico, prazo não é em dobro. Peças do agravo do instrumento. Se for físico, várias peças. Se for eletrônico, outras peças. Então, tem que ter cuidado. Se a gente está no físico, para quem atua no Brasil todo, Brasília é físico, a parte eletrônica. Então, as regras são diferentes. Temos que prestar atenção a isso. Entendeu? Então, bem difícil. Outra coisa, um dos melhores, além do artigo 85, tem um artigo aqui que foi feito para todos nós, que, olha, eu sei que eu estou atrasada, eu só estou no meu primeiro item da minha palestra, mas já vieram aqui, hoje é sábado, né? Então a gente pode adiar um pouquinho mesmo. Então, já está todo mundo aqui, já o mais difícil já foi feito, acordar no sábado, puxa vida, para estudar processo civil. Então a gente fica mais um pouquinho, porque eu estou atrasada, mas é porque eu tenho que falar dessa regra, não sei se é 104, 107, que é o melhor de todos. Tem 106. Não, 107. Olha que regra perfeita do processo físico. Isso aqui é para todo mundo levar. Terei cópia já. Todos os meus estagiários andam com isso no escritório. Básico, 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 básico. E estagiários, na verdade, que tiver, obviamente, aqueles poderes específicos de autorização, né, do advogado e advogado também, né? Perfeito. 107.
E eu conto isso o seguinte, acontece essas histórias. Eu falo o seguinte, quem tem me acompanhado nas palestras, então, às vezes, tem uns exemplos repetitivos, não tem como, né? Então, mas a intenção é verificar o seguinte. Tem uma amiga minha que esteve no escritório dela, que ela falou o seguinte, era estagiário, tinha passado no exame da ordem, faltava receber a carteira, aí estava naquela transição, recebeu a carteira, foi ter uma cópia do processo. Quando chegou lá, o serventuário disse desse jeito, eu vim ter uma cópia do processo? E aí ela falou o seguinte, olha, o processo, mas você é estagiário, você não pode ter acesso. Eu falei, não, eu posso, na verdade, ter acesso ao processo. Ela fez, desculpa, essa norma está onde? Eu falei, está no nosso estatuto. O estatuto da advocacia, mas ela tem a previsão do estagiário também. Ela fez estatuto. Porque estatuto não é uma lei, né? Então, estatuto não serve. Você não tem condições de voltar para ter tal. Quer dizer, acabou com o nosso estatuto, que é uma lei, mas o nome é estatuto. Perfeito. Aí voltou, não consegui tirar cópia. O serventuário disse que não tem condições de tirar cópia, mas imagina, é uma lei federal. Fala, não, lá a lei para ela, leva a lei para ela. Aí voltou lá e falou, a lei federal, eu tenho todo o direito de ter essa cópia. Perfeito, mas tem um problema agora. O processo está concluído. Aí, processo concluído, você não pode tirar a cópia. Aí volta de novo. Mas está um outro problema, o processo está concluído. Aí não pode tirar também cópia. Mas imagina, o juiz, eu queria tanto saber se o juiz fica com 5.000 processos concluídos, tudo em cima do gabinete. Ele busca simultaneamente a mão, ele pega em todos os processos simultaneamente concluídos. Impossível, volte e pega a cópia desse processo. Conclusão, olha uma luta, minha gente, um direito nosso de obter uma cópia de processo, né? É um absurdo isso, né? E aí eu falo o seguinte, que o novo CPC resolve o problema. Pena que ele resolve os processos físicos que nos dá dificuldade hoje, que o eletrônico já não tem esse problema. Aí o que é que faz o 107? Olha que fantástico. O advogado tem direito a... Assim, é fantástico, mas do meu ponto de vista nem precisava. Mas eu não posso ficar discutindo com o meu serventuário, que ele não sabe o que é estatuto, que é uma lei federal, pelo menos agora eu levo o Código de Processo Civil. Mencionou, artigo 107 do Código de Processo Civil. O advogado tem direito a examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase da tramitação, concluso, se está concluso, assegurados a obtenção de cópias e o registro da anotação, salvo nas hipóteses de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso. Exatamente, isso a gente sabe. Ou seja, o que é que faz o CPC? Atenção, o advogado tem direito ao acesso sempre. Se tiver concluso, se não tiver concluso, a natureza do processo, a única restrição é segredo de justiça, que nós sabemos e nós não queremos. Tem cópia se não for constituído. Então, esse 107.1 é um espetáculo, resolve todos os nossos problemas, só precisa dizer para o serventuário 107.1. Aí eu falo, que pena que a gente está acabando o processo físico, né? Quer dizer, a gente avança, mas que pena que agora a gente tem 100% do direito desse processo físico. Mas aí, voltando, o CPC nasceu velho. Porque o processo físico tem muitas regras de processo físico e a regra de processo eletrônico. Segundo, teve uma lei que vocês estão acompanhando e sabem que eu sugiro que vocês imprimam a lei, como eu imprimi também, que é a Lei 13.256. Essa Lei 13.256, que vocês já sabem, de 2016, alterou muito o Código de Processo Civil. Mas alterou muito o Código de Processo Civil. Mas está muito voltada à STJ e à Suprema. Mas alterou bastante. Então, para quem já estava com o CPC anterior, termine marcando essa parte também. Então, o segundo exemplo é esse, porque é uma lei, um CPC que já surgiu com várias modificações, né? Então, tem que imprimir essa lei e circular aí no livro básico que todos vocês estão, especificamente. Eu acho que por isso que ele já nasceu velho, por essas duas, né? São essas duas. E o terceiro que eu falo que ele já nasceu velho, é porque antes dele nascer ele já tinha 1.000 súmulas. Os juízes tinham pouca coisa para fazer, estavam todos em ordem de julgamento e resolveu fazer 1.000 súmulas sobre o novo CPC em tese, já que nem a prática tinha no dia a dia. E são essas súmulas que a gente tem da não aplicação dos dias úteis, que são as súmulas que nós temos, na verdade, dificuldade nesse CPC. Em resumo, mais ou menos isso. Fecha parênteses. 4 requisitos. Então, o primeiro requisito, julgamento de recurso. O segundo, trabalho adicional. O terceiro, limite máximo de 20%. Quarto requisito, processo na fase de conhecimento. Atenção, processo na fase de conhecimento, processo na fase cognitiva. Perfeito? Processo na fase de conhecimento, processo na fase cognitiva. E por que eu estou criticando das súmulas? Eu pelo menos anotei uma aqui. Deixa eu ler para vocês. A súmula 16 do EFAM. Súmula 16, vocês vão lá no site do EFAM e vejam a quantidade de súmula que já tem no CPC. Súmula 16, aspas, não é possível majorar os honorários na hipótese de recurso no mesmo grau de jurisdição.
Ou seja, em outras palavras, estão querendo dizer o seguinte, limitando o que diz o Código de Processo Civil para dizer o seguinte, que no Tribunal de Justiça eu só posso majorar uma vez. Errado. Eu posso majorar 2 vezes. E se eu tiver os embaixos de declaração com efeitos modificativos? Eu tenho que majorar de novo. Concorda comigo? Então, faz uma súmula dizendo o seguinte, atenção, advogado, só uma vez, mas de uma não pode. Uma interpretação equivocada, do meu ponto de vista. Perfeito? Bem, agora vamos ler, depois dos 4 requisitos, vamos ler o artigo 85, parágrafo 11. Vamos lá. O tribunal, ao julgar recurso, que a gente já estudou o que é recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Então, eu só posso majorar se tiver sido fixado em primeiro grau. Lógico. Perfeito? Então, como decisão interlocutória não tem fixação em primeiro grau, também já não caberia, também continua sem caber. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que é o segundo requisito, observando conforme o caso do exposto nos parágrafos 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral de fixação dos honorários, divisão ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º, que é o de 20%, para a fase de processo de conhecimento. Então, a execução é diferente, perfeito? E a parte, quer dizer, cautelar, a execução é diferente, um exemplo seria diferente. Então, seria isso. Então, esses são os honorários sucumbenciais recursais. A pergunta é, e se eu desistir do meu recurso? Não é se eu desistir, porque desistir eu posso até desistir. Mas assim, se eu desistir do meu recurso, terá majoração de honorários ou não? Eu vou poder desistir do recurso, mas depois do recurso, depois o cliente falou, olha, eu não estou autorizando mais não, pode desistir do meu recurso. O recurso é um ato lateral, eu posso desistir. E aí? Quer dizer, outra parte já apresentou contra-razões. Teve um trabalho. Vocês acham que eu posso desistir do recurso? Para mim pode. Sabe por que pode? Porque a lei fala ao julgar o recurso. Então, se eu estou desistindo, não vai ter o julgamento, embora esteja um trabalho adicional natural. Correto? Então, do meu ponto de vista, é uma interpretação que a desistência do recurso pode realmente ocorrer. Tem outros detalhes, mas eu acho que está bom, porque assim eu não vou chegar no final especificamente desse ponto. Bem, próximos honorários que nós temos ainda que falar. Artigo 85, parágrafo 1º. Aqui é previsão. Só previsão, rápido, só para dizer que o CPC resolveu esse problema. Eu tenho honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistido ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente, que é o que a gente já estudou, que é uma espécie de honorário. Isso que eu li é exatamente o parágrafo 1º do 85. Então é só para dizer o seguinte, reconvenção, cumprimento de sentença, execução, resistido ou não, quer dizer, ampliação. Pode verificar que não ficou nada do lado de fora, tudo cabe honorários. Tá? Então, acho que seria também um outro ponto importante ainda, específico. Também gostaria de chamar a atenção para uma outra parte de honorários, que diz que é o parágrafo 6º, que fala dos limites de 10% a 20% e fala, na verdade, que serão aplicados 10% a 20% independentemente do conteúdo da decisão. Foi aquela pergunta da desembargadora. Stefane, se for improcedência, 10% a 20%. Improcedência, procedência, ganhou, perdeu 10% a 20%. Porque hoje uma improcedência, você tem assim, R$300, R$500, R$200, uma coisa mínima. Agora 10% a 20% do conteúdo. Stefano, eu vou colocar o valor da causa menor. Não adianta. O CPC foi claro. Ou o valor da causa ou o conteúdo da decisão. Então não adianta ficar querendo colocar valor da causa que não corresponda ao valor do objeto. Certo? Então, isso é importante, também está no parágrafo 6º especificamente. Outra novidade também do artigo 85, que está no parágrafo 18. Ele criou a possibilidade, de fato, de ação autônoma para cobrança de honorários. Isso aqui, eu acho que ninguém vai usar isso aqui, né? Porque, na verdade, o uso da ação autônoma para cobrança de honorários advocatícios é só se você esqueceu de pedir honorários, né? Na sua ação. Então, eu espero que ninguém nunca precise usar, né, essa ação autônoma de honorários. Por quê? Porque os honorários, lembra aquela parte que a gente estuda que o pedido é certo e determinado? Que não admite pedido implícito?
Na verdade, a jurisprudência e o novo Código de Processo Civil agora está admitindo o pedido implícito. Quais são os pedidos implícitos? Ou seja, aqueles não pedidos que podem ser decididos. Honorários, correção monetária e juros. Então, se por acaso você esqueceu de pedir os honorários, o juiz pode aplicar os honorários, correto? Se você tiver esquecido, porque ele é considerado como um pedido implícito. E se terminou o trânsito em julgado e não teve condenação de honorários, você vai agora poder usar uma ação autônoma. Está falando isso é uma novidade? É. Porque hoje, se você esquecer, a jurisprudência não permitia essa ação autônoma. Se você perdeu o seu direito, se você não fez no próprio processo. Então, é um avanço também com relação a essa parte. Bem, temos mais duas espécies de honorários que eu trouxe, são inúmeras, eu vou só destacar mais duas. A primeira que eu vou destacar diz respeito a honorários contra a fazenda pública. Então, quem trabalha muito contra a fazenda pública, na verdade, vai ter uma grande novidade com o novo Código de Processo Civil, que é uma tabela. Essa tabela está no parágrafo 3º. Então, hoje existe uma tabela para fixação dos honorários contra a fazenda pública. Sempre que a fazenda pública for parte, como autora ou como réu. Lembre-se, é mão dupla, né? Autor e réu aplica-se, na verdade, a fazenda pública vencida ou vencedora. Nós temos uma tabela. Essa tabela ela é progressiva e ela é cumulativa. Então, eu tenho uma progressividade e cumulativa. Ou seja, estamos lá no inciso 1. Mínimo de 10%, máximo de 20%. Parágrafo 3º. Mínimo de 10%, máximo de 20% sobre o valor da causa. Nas causas até 200 salários mínimos. Ou seja, causas até 150 mil reais. Que, segundo os dados, aí como eu, na verdade, trabalhei especificamente nessa parte, a OAB fez um levantamento que 80% dos advogados têm causas até 150 mil reais. Ou seja, por isso que é o percentual maior, de 10% e o máximo de 20%. Depois esse percentual ele cai para 8% e no máximo de 10%. E com isso o salário vai até 2.000 salários mínimos. E ele termina a faixa, que eu não quero perder mais tanto tempo com as faixas, ele termina no inciso 5º com a faixa do mínimo de 1% e máximo de 3% nas causas acima de 100 mil salários mínimos. 100 mil salários mínimos são 80 milhões. 80 milhões, 1% de 80 milhões, 800 mil reais, não é isso? 800 mil reais de honorários. Hoje, para quem trabalha com a parte tributária e a fazenda, a gente tem recebido uma mais de R$1.000, R$2.000. Então, hoje vai ter uma base de 80 mil reais. Bem, a fazenda vencida ou vencedora, mas você tem um salário digno. Porque eu faço questão de dizer isso. Eu fiz parte dessa construção dessa tabela e muitos advogados chegaram a dizer o seguinte: mas que absurdo a ordem ficar fixando honorário de 1%. Ora, 1%, 80 mil reais, não equivale ao que a gente revê hoje no dia a dia. Pois não. Pois é, essa é uma bela pergunta, ótima pergunta. O que é que nós sabemos, na verdade, com relação àquele início que eu comentei? O que nós já sabemos com relação à aplicação do novo Código de Processo Civil? A aplicação ela é imediata e ela obedece os atos praticados, perfeito? Com relação aos honorários, eu faço duas interpretações. Os honorários, na verdade, da sucumbência recursal, que a gente viu anteriormente, para mim, ele só deve ser aplicado se você interpôs o recurso com base no novo Código de Processo Civil, porque ele criou uma figura nova. Entendeu? Eu preciso da interposição de recurso, concorda comigo? Para mim, para as ações que estão em andamento, eu não tenho aplicação imediata do Código de Processo Civil, que já tinha no 73 honorários, eu não só tenho um aperfeiçoamento. Então, para mim, aplica-se as ações em andamento com base no novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque a sentença que o juiz vai proferir é com base no novo Código de Processo Civil. Então, eu respondo de forma positiva. Mas eu não posso deixar de falar isso, que alguns tribunais estão regulamentando isso. E estão regulamentando de forma diferente. Então, era interessante. O que é que eu estou vendo agora, estudando? Regimento interno do TRF, do TJ, do STJ. Então, uns colocam que deve ser aplicado, não deve ser aplicado. Mas, no meu ponto de vista, se a aplicação é imediata e o ato está perfeito, ele ainda vai aplicar, aplica-se a nova regra do direito material. Bem, então, com isso, nós temos causas até 80 milhões, 1%. Então, foi uma grande vitória também para tal. E vou terminar honorários, que eu preciso falar do segundo tema. Vou terminar honorários falando dos seguintes honorários, ainda mais. Que é o outro parágrafo. E aí, aqueles que são advogados públicos aqui. Os advogados públicos poderão perceber honorários de sucumbência nos termos da lei.
Ou seja, se é advogado público, você já ganha o seu salário, mas você vai poder ganhar uma parcela desses honorários que você recebe. O que é feito essa parcela com o Código 73? Algumas instituições, eles investem na melhoria do trabalho. Novos computadores, novas salas e tal. Outros, dependendo do estado, por exemplo, procurador de Tocantins, né? Eu falo de Tocantins, que eu dou aula no mestrado da Federal Tocantins. Então, eu vou muito para Tocantins, tem muitos juízes, procuradores, alunos, então a gente termina cada um com suas regras. Então, os procuradores, por exemplo, os procuradores de Tocantins, ele já falou, nós já temos a distribuição de honorários, eles são procuradores do Estado, ou seja, é uma lei estadual. Para você, advogado da AGU federal, eu preciso de uma lei federal. Então, o que fez o novo Código de Processo Civil? Esse foi o dispositivo mais difícil de ser incluído no novo Código de Processo Civil, que aí tem a participação da ordem, mas tem a participação efetiva da advocacia pública. Realmente uma vitória deles também, de ter conseguido incluir isso. Até porque na época do CPC, quando o governo dizia não quero incluir, ele não incluía, porque ele tinha maioria com o PT e PMDB. Então, assim, eu participei de várias reuniões com Casa Civil, com o governo, para discutir regras de processo civil e, na verdade, quando o governo falava que não queria, nós já não tinha como ganhar, né? Porque, de fato, você tinha essa força. Então, o que eles fizeram? Fizeram um trabalho de base com cada deputado do seu estado, cada advogado público do seu estado de base, e com isso terminou ganhando via plenário, porque não tinha consenso. Então, foi um avanço. O que precisa, na verdade, para isso agora? A gente precisa ter uma lei federal que está em trabalho ainda, essa lei federal. Então, hoje você não tem aplicação, porque você precisa de uma lei federal realmente para essa parte. Ok? Com isso, eu vou concluir a primeira parte em razão só do horário, porque eu acho que daria para falar hoje só de honorários. Bem, concluo a primeira parte dizendo o seguinte: os avanços que nós tivemos com relação aos honorários advocatícios, que demonstram o respeito do advogado, a dignidade do trabalho do advogado e, sobretudo, a demonstração que os honorários agora têm natureza alimentar previsto legalmente na lei. Então, eu acho que realmente crescemos bastante, mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho redobrou para que a gente seja cada vez mais honesto com o cliente. Se você tem chances de vitórias ou você não tem chances de vitória, considerando até a carga dos honorários de sucumbência que serão pagos sempre pelas partes do lado contrário. Pelas partes do lado contrário. Então, a gente tem que ter honestidade, mais ainda, sempre tem que ter mais honestidade nessa análise de viabilidade de todos os processos, considerando o aumento e o destaque dos honorários advocatícios, certo? E com isso eu termino a minha primeira parte de hoje. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. A segunda parte... Imagina o quanto não vale, hein? Imaginei isso aqui, ele vai só aumentando, sabe? Vai aumentando, vai, rasga-me tudo. Sorteia. O problema é que acho que ninguém entende minha letra. O problema é esse, viu? Letra, essa parte de tudo. Mas vamos lá. Segunda parte. A segunda parte do novo Código de Processo Civil, eu gosto de falar muito de forma, primeiro, eu vou falar de forma ampla. O que vai acontecer no sistema? É uma grande mudança. É uma grande mudança, e para quem trabalha em escritórios de massificação, isso vai ser um impacto muito grande. Ou seja, aquelas matérias repetidas, aqueles grandes escritórios que trabalham com essa parte aqui. E também advogados que trabalham com a prática de atos processuais. Nós temos advogados também que cobram por atos processuais, por audiência realizada, pela apresentação de defesa. Então, esse advogado também, nessas causas de massificação, esses advogados vão sofrer um impacto ainda muito grande com relação a essa questão do precedente dessas duas figuras. Bem, esse precedente, judicial no novo Código de Processo Civil e, sobretudo, também no novo Código de Processo Civil, ele cria figuras novas. Figuras novas que têm, na verdade, embasado em dois princípios constitucionais: segurança jurídica e princípio da isonomia. É o que eu comentei, é melhor ganharmos todos juntos e perdermos todos juntos, do que, de fato, a gente ter uma loteria, na verdade, uma loteria judicial. Alguns ganham e perdem com a mesma parte, com o seu mesmo direito, Eu gosto de dar um exemplo que atingiu nós advogados, aliás, atingiu todos os autônomos, mas eu gosto de dar um exemplo e demonstrar da importância realmente da gente ter uma estabilidade da jurisprudência. Porque a falta da estabilidade da jurisprudência, ela gera grandes prejuízos para todos. Então, eu vou dar um exemplo concreto da questão do COFINS. Já faz tempo, mas é porque eu acho esse exemplo assim o melhor de todos, sabe? Pelo tempo que durou e pelas consequências que tiveram. COFINS.
Ficou discutindo na justiça se, na verdade, os autônomos deveriam também pagar aquele percentual de COFINS. Nós, advogados, idem, na parte do pagamento dos honorários. E o STJ criou uma súmula dizendo que a cobrança de COFINS ela era ilegal. Então, tem uma súmula no STJ, que essa súmula teve uma durabilidade de 6, 7, 8 anos. Ou seja, tive uma instabilidade, uma jurisprudência de 6, 7 anos, dizendo o seguinte: você não precisa pagar COFINS. O que é que fizeram os escritórios da advocacia? Muitos ajuizaram a ação e depositavam todo mês em juízo. Outros guardaram aquele tal em poupança, em aplicação que deveria ser pago, já que não precisava pagar. Outros, na verdade, resolveram não pagar e não reservar nada. Eu tenho uma súmula do STJ, não preciso guardar isso, vou investir em outras coisas. Conclusão desse exemplo: a questão foi para o Supremo depois, e o Supremo disse, na verdade, que a cobrança de COFINS era constitucional. E, na verdade, era constitucional e, por consequência, legal. Ótimo. Reformou a súmula do STJ, derrubou a súmula do STJ, deu impacto, não foram para os advogados não, para os dentistas, para os contadores, todos os autônomos, todos, deu impacto enorme. E assim, grandes escritórios de advocacia que resolveram não guardar, não depositar e ficar na tranquilidade do STJ, que era normal ficar na tranquilidade do STJ, afinal de contas, 6, 7 anos de súmula do STJ, literalmente quebraram. Mas por que, chefona, quebraram? Porque você teve que pagar de forma retroativa, com juros e correção monetária, todo esse período que estava em aberto, ou seja, até 10 anos, mais de 10 anos. Deu mais de 10 anos. Na verdade, os impostos dessa forma. Aí a OAB, isso faz tempo, eu era presidente da OAB ainda. Era presidente da OAB ainda. E eu lembro que eu fiz uma ação rescisória, e a ação rescisória, o Brasil quase todo perdeu e o DF ganhou. E aí eu encontrava com o ministro da AGU na época, ele dizia: Stefânia, não precisa ficar anunciando para os advogados, não, porque a gente vai recorrer da ação rescisória da OAB e nós vamos ganhar ainda. Eu falei: tudo bem, é o direito de vocês, recorrer é o meu direito de divulgar que a gente ganhou por enquanto, tanto cada um com o seu benefício. Bem, então já faz tempo isso. E aí, o Supremo, na verdade, a OAB Federal, aí agora a OAB Federal, diante desse caos, um caos total da situação, fez o seguinte: peticionou, em nome da OAB Federal, e falou: considerando os grandes prejuízos, a instabilidade da jurisprudência, o não pagamento com base numa súmula do STJ, que deve dizer o direito para todo mundo, o tempo, o princípio da isonomia, da segurança jurídica, o que eu peço é o seguinte: Supremo Tribunal Federal, faça a modulação dos efeitos dessa decisão. O que a OAB disse? Durante aquele tempo da súmula do STJ, que eu pague, mas pelo menos que eu não preciso pagar com juros, né? Juros, pelo menos terá os juros, né? Maltíssimos, uns juros sobre juros de 10 anos, né? Obviamente tem que ver a questão de prescrição, mas assim, vamos pensar lá do impacto financeiro. O que é que o Supremo diz? Não, que na verdade o efeito modulador só é cabível em ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, aquele caso era um caso que era um recurso extraordinário, que não teria os requisitos e não modulou. Daí, alguns escritórios quebraram, os outros pegaram a reserva e começaram a pagar, e a OAB foi trabalhar no Congresso Nacional. Para o Congresso Nacional falar o seguinte: criar uma lei nova para dizer que aqueles que não pagaram diante da jurisprudência, que pagassem pelo menos de forma parcelada, e eu não me lembro agora se tirou alguns juros, então, ainda da época, acho que ainda conseguiu tirar, não sei se tirou só juros ou parcelamento, que veio salvar todo mundo. Aí, então, fez os advogados, os advogados, jornalistas, dentistas, contadores, todos os autônomos, na verdade, né? Trabalharia dessa forma, seria atingido. Por que eu gosto de dar esse exemplo? Olha o tamanho do dano que causou uma jurisprudência que era estável e, na verdade, o Supremo retirou ela do mundo jurídico, causando prejuízos concretos para cada um. Por isso que eu tenho que ter segurança jurídica, tenho que ter isonomia, e caso hajam essas alterações, o judiciário tem que modular os seus efeitos concretamente. Quer dizer, eu lá no Supremo, o que é que eu faria naquela modulação de efeito? Considerando a jurisprudência, a segurança jurídica durante aquele período, não iríamos cobrar juros. Lógico. Eu acho extremamente razoável. Não existia um efeito modulador. Cria-se, não cria tanta coisa juridicamente, né? Um efeito modulador diante da jurisprudência principiológica, não é tudo conforme não é tudo conforme os princípios constitucionais. Então, tem princípio constitucional de segurança e isonomia, poder criar um efeito modulador com base nesses dois princípios, que não foi feito na época. Então, conclusão:
O novo Código de Processo Civil vem dizendo o seguinte, de forma clara, eu preciso de uma jurisprudência estável, tá claro, tá na lei, estável, coerente, perfeito? E aí você vai dizer, Stefania, o que é que o CPC fez com relação a esse caso se acontecer de novo? Ele foi um efeito modulador, ele obrigou você a dar o efeito modulador hoje. Então, se por acaso isso acontecer, que já não deve acontecer, porque o ordenamento jurídico está muito mais seguro, se isso acontecer, você deve modular cada caso concreto, evitando os prejuízos concretos de cada um. Perfeito. Bem, então, ainda nem comecei, só estou fazendo geral para a gente entrar no tema aí. Então, chegam esses dois institutos novos que foram trazidos, criados, e realmente foi uma força muito grande do ministro Fux. Foi o ministro Fux que, na verdade, quis, né, e lutou por isso, para trazer o instituto, que eu não vou ficar falando aqui da história. Porque todo mundo falou o seguinte, olha, na verdade são institutos do Common Law trazidos para o nosso, que é o Civil Law adaptado e etc., de um precedente e tudo mais. Vou deixar aqui, vou ficar uma parte pragmática do processo civil, vocês estudam depois a questão da história, essa vinda desses dois institutos para o sistema. Que institutos são esses? É um incidente de resolução de demandas repetitivas e um incidente de assunção de competência. Então, são dois novos institutos, né, importantes no ordenamento jurídico. Perfeito. Aí você vai dizer, mas Stefania, você acha que o legislador nos preparou para isso? Preparou. E é aqui que eu quero fazer, que vale a pena a gente fazer aqui uma lembrança do Código 73. Vale a pena, já que são dois institutos novos e eu não tenho comparação. Perfeito. Por que o legislador nos preparou para a chegada desse precedente, seja o efeito vinculante, seja dessas decisões? Ele nos preparou porque a gente já tem no Código 73, no artigo 557, já tinha súmula e jurisprudência dominante que permitiria decisões monocráticas. Lembra quando veio dizendo que a jurisprudência era dominante? Foi um escândalo. O que é a jurisprudência dominante? É dominante para um, não é para outro, agora eu tenho que contar, verificar qual é o dominante. Tudo se adequa. Quando a gente sabe que é a jurisprudência dominante, quando eu tenho duas turmas, é aquela maioria que se tem, então, nessa parte. Então, a gente teve súmula, jurisprudência dominante, o juiz julgar sozinho os seus poderes. Depois, a gente teve o 285A, que é a questão do seguinte, a juíza ou autuação é de improcedência do pedido com base em jurisprudência, a relação fica autor-juiz. Ou seja, o legislador veio nos preparar com isso. Depois, a gente teve a súmula vinculante do Supremo, que foi também uma dificuldade a súmula vinculante, porque os juízes não queriam estar obrigados a cumprir uma súmula do Supremo Tribunal Federal. E a gente viu na prática que essa súmula vinculante depende do presidente do Supremo. Se o presidente do Supremo não faz súmulas, não tem aplicação nenhuma. Se o presidente do Supremo faz súmula vinculante mal feitas, sem tal, repercussão nenhuma. Nós tivemos já vários presidentes do Supremo que resolveram fazer nenhuma súmula. Mas está lá, súmula vinculante. Aí depois veio o recurso especial repetitivo. Quer dizer, primeiro veio a repercussão geral para o Supremo. A repercussão geral, no meu ponto de vista, é um divisor de águas. Quem atuava no Supremo hoje já não atua mais, porque eu tenho que brigar no Brasil todo, nos 27 estados, qual o processo que vai chegar primeiro. E com isso a gente tem a formação de amicus curiae, grandes escritórios, lutar para um processo só. Essa é a verdade. Você fala, Stefania, eu advogo no Supremo, só se você for criminalista, porque no mais você não advoga no Supremo mais não. Não tem como advogar no Supremo, porque a repercussão geral acabou com isso. E mais, a repercussão geral acabou com isso e com efeito drástico, que é a suspensão. E pior, uma suspensão sem prazo, concorda comigo? E o Supremo, cada dia mais com pauta política, a sua suspensão lá. Eu tenho um amigo que fez, Stefania, eu tenho lá uma alteração uma taxa que ia ter, um adicional que ia ter para uma determinada categoria de funcionário público, já tem 8 anos, e a previsão? Zero. A repercussão geral foi ótima para o Supremo, foi péssimo para todos nós, jurisdicionados, porque a gente tem uma suspensão sem prazo. Perfeito. Aí depois veio o recurso especial repetitivo. Recurso especial repetitivo, STJ, você tem uma grande ferramenta na mão. Recurso especial repetitivo, onde você vai julgar e aplicar, na verdade, para o Brasil todo. Ok. E você vai poder suspender o processo. Certo? O STJ, eu assisti os primeiros julgamentos de recurso especial repetitivo. Frustrante. Porque o que o STJ fez? Se você tem um recurso especial repetitivo, eu tenho que ter um ritual diferente.
O recurso especial repetitivo, ele é forte, porque ele atinge o Brasil todo, ele tem que ter um ritmo diferente e ele não pode ser julgado como processo normal. E o STJ fez o seguinte no início, pegou todas as suas súmulas, colocou no repetitivo e só transformou. Não chamou amicus curiae, não discutiu e com isso colocou o procedimento de repetitivo e ficou isso no início, péssimo. Agora sim, o STJ está aplicando o repetitivo de forma correta. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, como eu sou advogado da Serasa, nacionalmente, uma parte, eu gosto de dar o exemplo do score, aquela questão da pontuação de cada um deveria ter, aquela maior confusão, e aquela quantidade toda de ações. Chegou no STJ, recurso especial repetitivo. O que fez então o STJ, o recurso especial repetitivo no STJ? Gente, isso é tudo importante, porque esses dois institutos novos do CPC foram criados por TJ e por TRF. Então, assim, o que é bom a gente ter uma noção do sistema geral, que a gente vai viver, na verdade, um momento, sabe de quê? De suspensão de processo e de trava de processo. A moda é essa. Então, eu tenho que saber como é que são travados os processos. A moda é a trava dos processos. Eu tenho via Supremo, via STJ e o nosso que a gente vai estudar aqui, TJ e TRF. Então, é interessante isso, porque a gente já viveu uma moda dos retidos, né? Já vivemos a moda de retido, recurso especial retido, recurso extraordinário retido, e haja armário para os processos físicos, fica tudo retido, agora é tudo de suspensão. A gente vai viver um momento de trava de suspensão. E a trava de suspensão atinge seu cliente de primeiro grau, porque vai ser todo travado o sistema. Por isso que é interessante a gente ter essa noção geral. Então, vamos voltar por repetitivo do STJ. Então, o STJ no seu repetitivo hoje tem feito o seguinte, um ritual diferente. Vamos dar um exemplo do score, que aí eu participei, fica mais fácil até dar esse exemplo. O que o STJ fez? Fez um dia, aliás, 2 dias, um dia de manhã e tarde, de audiências de amicus curiae. De manhã, ele escutava 5 favorável ao score, 5 contra o score. À tarde, 5 favorável ao score, 5 contra o score. E isso ele deu oportunidade de amicus curiae, a gente teve o ABDF participando do amicus curiae, tudo bem que era de lados opostos, né? Mas lógico, ele estava no consumidor, eu estava no meu, na empresa jurídica. Teve, então, preocupada com o consumidor. Então, a gente teve um dia de sustentações orais, na verdade, sobre esse tema. E o que fez o relator? Só quem estava lá era o relator. Só o relator, que na época, nesse caso até foi o ministro Sanseverino. Só ele estava lá, escutando todos, amadurecendo o processo, recolhendo as informações, estudando o instituto, verificando a sua aplicação. Ok. Quando ele fez isso, e essa informação eu tenho pelo outro lado, existia no Brasil 185 mil ações em andamento. E olha que não era um tema que trouxe uma demanda ainda, tem casos muito maiores. Então, eu tinha 185 mil ações em todo o Brasil. O que é que o STJ fez? Mandou suspender. Só que a lei só determina a suspensão até o Tribunal de Justiça. Só que na prática, né, por isso que eu digo que é importante, meus alunos juízes lá de Tocantins, ele fala o seguinte, eu perguntei, e vocês recebiam os ofícios? Recebemos os ofícios do Tribunal de Justiça de Tocantins, e vocês fazem o quê? Que não está na lei? Não está na lei, mas o presidente manda a gente suspender, a gente suspende. E os juizados especiais também suspendem. O que é que foi o novo Código de Processo Civil? Ninguém precisa mais suspender, por favor, não, agora é obrigatório. Ser suspende TJ, juiz de primeiro grau e juiz também de juizados especiais. Suspende tudo suspenso até a decisão do STJ. Então, o que o STJ hoje vai ter que fazer? Ele tem que ter sessões especiais para julgamento desses recursos, tem que estipular um prazo, porque vai estar o Brasil todo esperando, todo o Brasil esperando. Agora eu tenho um efeito vinculante, e aqui eu vou logo antecipar o seguinte, vai um cliente no seu escritório, olha que alteração no nosso dia a dia. Perfeito. Tem lá um recurso especial repetitivo. Vamos continuar com esse negócio da escola. Eu, na verdade, tive uma pontuação errada e quero ajuizar uma ação de indenização contra a Serasa e quem, etc. tal. Ok. Você é advogado. O que você vai responder para o seu cliente? Tem um recurso especial repetitivo no STJ. Tudo suspenso. Cliente, nós temos 2 opções. Ou, na verdade, ajuizamos agora a ação e essa ação vai ficar suspensa. Ou, na verdade, a gente espera o STJ decidir. Se a matéria for favorável, aí o senhor me procura que eu ajuizo a ação também para aplicar no seu caso. Aí, olhe como é essa aplicação com o juiz de primeiro grau. A aplicação do juiz de primeiro grau é o seguinte. Bem, você disse a ele que está suspenso. Se tiver suspenso, você ajuiza uma ação, você vai fazer sua petição e sua ação, ajuiza a ação. Qual é o primeiro ato que o juiz vai fazer? Trava, suspenso. Aí eu lhe pergunto, quem trabalha com audiência? Nesse caso vai ter audiência? Nesse caso vai ter citação do réu? Eu estou só esperando a decisão para aplicar. Carimbo, aplicação.
Aplicação, carimbo. Então, isso vai mudar muito no seu dia a dia, sua relação do cliente. Você vai dizer, você tem que ser honesto no sentido de dizer assim, eu vou ajuizar, a ação vai ficar suspensa. Aí, uns estão dizendo, está falando, então vai perder mercado? Bem, para quem trabalha com processo de grande, então perde um pouco. Concorda comigo que vai perder? Perde. Um pouco vai ter que perder também. Né? É uma ferramenta que você está tudo suspenso e eu só tenho um carimbo. A minha relação não vai ser nem citada o réu. Agora, para o meu cliente ganhar, ele tem que ir para a justiça. Foi isso que o AB pelo menos conseguiu. Para dizer o seguinte, olha, para você ganhar, eu tenho que ir para a justiça. Né? Então, eu tenho que ir para a justiça para você dar o carimbo. Então, aí você vai dizer, Stefânia, contrato de honorários nesse caso. Completamente diferente dos dias atuais. Por quê? Porque como o seu caso é repetitivo, vai ter suspensão, você não vai ter audiência, você não vai ter réplica, você não vai ter réu, você não vai ter nada. Então, você vai cobrar por um ato. Por um ato. Perceberam, então, já essa mudança que vai ter, tá? Então, vai depender do cliente. Aí um colega meu fez, Stefânia, a prescrição. Aí você tem que acompanhar a prescrição do seu cliente apenas. Só isso. Mas se o STJ, ou se o TJ vai ter um ano, o TJ vai ter um ano para julgar, então a prescrição você consegue controlar ali. Então, isso é um impacto muito grande. Alteração de contrato, alteração ciência dessas matérias repetitivas, gente. Matérias repetitivas, matérias de massificação, telefonia e etc. Grandes escritórios que trabalham com isso vão ter que se reinventar. O novo CPC está aqui, muitos estão fazendo o quê? Muitos estão colocando advogados, outros ainda para ser conciliadores. A quantidade de espaço que tem para conciliador agora é isso. Para mediadores, para arbitragem no negocial. Então, assim, tem outras figuras. Mas, de fato, terá... eu digo que o novo Código de Processo Civil, com relação aos precedentes, a gente vive um momento de suspensão. Suspensão e de travas de processo. Por isso que tem que ser muito bem feito o que a STJ está fazendo. Tem que realmente ter audiência específica, participação do amigo, amadurecer a matéria, porque a aplicação, nesse caso, são 185 mil processos. Em outros, você tem 300 mil, 400 mil processos, ou mais processos, como ser aplicado o direito de forma correta. Certo? Então, assim, antes de eu lhe dar a palavra para comentar, você vai comentar comigo, Stefânia, então significa dizer que o legislador quis nos preparar? Quis. A gente começou com súmula, jurisprudência dominante, depois o indeferimento liminado em mérito, se tiver jurisprudência, depois súmula vinculante, repercussão geral, repetitivo. Então, a gente tem uma linha para a gente chegar onde a gente vai chegar agora com o novo CPC. Não caiu de paraquedas, já tem uma sequência nisso. Bom, bem ou mal, mas tem. Certo? Então, o que a gente vai estudar agora, só um minutinho antes de a gente chegar no incidente? 2 pontos. O que a gente tem que verificar, de fato? O que a gente busca nisso, nessa decisão do STJ, do TJ que a gente vai estudar? A gente busca um precedente, que é uma decisão relativa a um caso, que é diferente de jurisprudência. Então, eu tenho que fazer agora a distinção do que é precedente e o que é jurisprudência. Porque a jurisprudência eu falo em pluralidade. E precedente é um só naquele caso concreto que tem a qualidade e até o efeito vinculante. Então, eu tenho que saber a diferença de precedente e de jurisprudência. Por quê? Porque o precedente fornece uma regra que deve ser aplicada em todos os outros casos. Entendeu? Quer dizer, um só precedente já é suficiente para fundamentar uma decisão, especificamente. Como para aquela decisão monocrática, eu precisaria de jurisprudências específicas mais. Então, o que é que nós temos? No Common Law, trabalha no precedente. Só que no Civil Law, na verdade, ele trouxe do Common Law e está adaptando para o nosso direito, que é o Civil Law. Está tendo essa adaptação. E aí, para concluir meu raciocínio, eu falo o seguinte, né? Eu brinco que quando eu estudei Direito, lá ainda a gente estudava Miguel Reale, né? E lá no Miguel Reale estava a fonte do direito. Qual é a fonte principal do direito? A lei. E mais, no meu época, a jurisprudência era considerada fonte do direito. Né? A jurisprudência estava começando. Hoje, imagina. Quer dizer, o positivismo, na verdade, ele está demodé. Está demodé. Nós temos que abrir a nossa cabeça para dizer o seguinte, que o padrão positivista ele já está superado. Ou seja, quando a gente dizia que era extremamente positivista, a gente dizia o seguinte, o juiz é a boca da lei. Talvez não seja essa frase não seja muito dos mais novos, mas o juiz é a boca da lei. Hoje não existe mais isso. Por quê, na verdade? Porque eu gosto muito da frase, todas as minhas palestras eu falo essa frase de Carlos, mas a jurisprudência governa. Lógico, eu vou ter outro governo agora. Meu governo mudou. A lei reina, mas a jurisprudência governa. Então, quem vai governar, na verdade, é a jurisprudência, é o precedente, é a força do precedente.
Então, daí a mudança da forma do novo Código de Processo Civil com relação a essa forma. E a força que nós temos de um precedente. A gente tem que começar a estudar o que é realmente essa questão do precedente. Então, por isso que o novo Código de Processo Civil criou agora um instituto, que é o Instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Então, eu agora acabei aquela parte geral que nós temos de vários institutos de Supremo do STJ e vamos para o novo. Quer dizer, o novo vai encaixar aí que a gente vai, na verdade, aumentar a suspensão, a trava do processo. A gente está vivendo um momento de travas de processo. Então, agora eu vou partir para o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que já é conhecida, sabe como? IRDR. Stefânia, tudo bem? Já estou sabendo do IRDR. Hoje todo mundo fala isso, IRDR. Então tem que saber, IRDR está na moda, que é nada mais que um incidente de resolução de demandas repetitivas que foi criado com o novo Código de Processo Civil, que nós vamos começar a estudar agora, mas eu vou dar a palavra para o nosso colega. Vai suspender também a concessão da liminar? Nossa, ia me dando um banho d'água, ainda bem que só estava a minha pessoa do lado direito. Tá vendo, Carol? Não, na verdade, uma ótima pergunta que o colega fez. E as liminares, né? Já fica tudo suspenso, né? O que é que nós temos, na verdade? Nós temos casos que permitem uma liminar. Vamos imaginar, até no caso do Serasa, às vezes, até tirar mesmo o nome do Serasa, quer dizer, está me empatando a comprar alguma outra coisa, você demonstra. Nós temos casos de liminares, nesse ponto, que o juiz de primeiro grau vai decidir, só as liminares. Tá? Então, a suspensão é a suspensão do processo do julgamento. Ele não poderia proferir sentença. Mas os casos que acontecem de pedido de liminar, compete ao juiz de primeiro grau decidir. E aí você consegue, pelo menos, agravar dessa decisão, né? Mas é uma relação que vai estar auto-juiz, né? Tudo mudou. Lembra, eu lembro na minha sala de aula, processo de conhecimento. Eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte: olha, processo de conhecimento é a matéria mais importante. Os alunos, meus professores de processo civil 2, 3 e 4 queriam me matar. Porque eu dizia, estude processo. Você não gosta de processo civil, faça um esforço, estuda processo de conhecimento, está meio caminho andado. Por que meu caminho? Porque o processo de conhecimento é regra geral. Então, se ele é regra geral no processo de conhecimento, na verdade, você tem aplicação subsidiária. O que fez o novo Código de Processo Civil? Criou metade do código, só processo de conhecimento, regra geral de processo. Entendeu? Esse que é importante. Não gosta de processo civil, estuda pelo menos processo de conhecimento. Você tem a base, tem que estudar, tem que saber conhecimento. A parte cognitiva. Então, nesse caso, cabe ao juiz, então, tomar essa decisão, especificamente. Certo? Vamos lá para o incidente, então? Vamos lá. Incidente de resolução de demanda repetitiva. 976 e vai até o 987. Incidente de resolução de demanda repetitiva, IRDR. Certo? Bem, então nós já vimos que de fato o sistema já tem do Supremo de repercussão geral. Nós já vimos que tem um repetitivo, nós já vimos que já tem importância da jurisprudência e da súmula. O que é que fez o CPC? Criou um instituto para o Tribunal de Justiça e para o TRF. O incidente de resolução de demanda repetitiva, a competência é do TJ e do TRF. Ou seja, vamos ter suspensão também daqui para baixo. Ou seja, daqui para baixo que eu falo é do TJ para baixo, do TRF para baixo. Embora o STJ também alcança hoje com o novo CPC, certo? Até juizado, mas agora a gente também vai ter paralisação. A gente vai viver um momento de paralisação de processo, de suspensão de processo. Bem, o que é que nós temos com incidente de resolução de demanda repetitiva? Primeiro, competência. Quem é competência? TJ e TRF. Os incidentes são criados no Tribunal de Justiça e nos 5 TRF existentes no Brasil. Segundo, quem tem legitimidade para que eu possa, então, suscitar esse incidente? A legitimidade, na verdade, é uma legitimidade do Ministério Público, está no artigo 977, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Aqui, deixa eu fazer só uma observação também. Esse novo Código de Processo Civil, antes ele falava advogados, como um todo. Agora, o novo Código de Processo Civil, ele prestigiou, embora são todos advogados, ele prestigiou o advogado público, do advogado, vamos assim dizer, particular, e prestigiou a Defensoria Pública, que são advogados também. Então, o novo Código de Processo Civil, ele tem um capítulo só para os defensores públicos, ele tem um capítulo só para a advocacia pública, né, dos advogados especificamente. Então, houve essa ampliação. Antigamente só tinha dos advogados e olhe lá. Agora a gente tem todas as espécies, vamos assim dizer, de advogados. Por isso que eu estou lendo aqui, estou falando Defensoria Pública, advogado. Então, a gente observa que espalhado nós temos desses advogados todos previstos dessa forma. Então, vamos lá. Legitimidade
legitimidade. Então, a legitimidade, ela é do juiz e relator. Atenção, que aí pergunta para mim, Stefânia, esse incidente pode ser suscitado pelo juiz de primeiro grau? Pode, primeiro grau ou pelo desembargador. Juiz de primeiro grau ou desembargador, atenção. Pelas partes, autor, réu e os litisconsórcios, que são partes também, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, certo? Também. Perfeito. Aí você vai dizer, Stefânia, quais são os requisitos para que a gente possa criar um incidente? Que isso é um incidente, correto? Quais são esses requisitos do incidente? Um dos requisitos do incidente é exatamente a repetição de processos com a mesma controvérsia de direito. Ok? Por exemplo, no caso do score, um exemplo. Todo mundo direito do score, mesma controvérsia, e teve aquela repetição de direito. E, Stefânia, como é que eu somo uma repetição de direito? A repetição de direito, na verdade, como é que eu somo o número de repetições de processo? A lei não disse. Mas, obviamente, razoavelmente, dependendo de cada estado, você já tem 50 processos, 100 processos, já é uma quantidade muito grande, 20 processos, quer dizer, todo mundo sabe aquela tendência, né, que as pessoas correm para a justiça em razão daquele fato que se torna um conhecimento nacional ou um conhecimento estadual. Seu fato pode ser estadual, só aplica a São Paulo. Seu fato pode ser nacional, aplica, na verdade, a todo o Brasil. A questão de escola aplica a todo o Brasil? Pois não. FGTS, perfeito, é um ótimo exemplo. Também. Lá em cima no TJ, no TRF, você está falando? Sim. Vai. Quer dizer, a gente tem as suspensões do Supremo, pela repercussão geral, eu tenho as suspensões do STJ, pelos repetitivos, e agora eu vou ter as suspensões do TJ, do TRF, por esse incidente. Entendeu? Por isso que é bom conhecer o sistema macro. Fica mais fácil para estudar depois. A gente estuda o macro, vocês estudam depois os detalhes. Bem, então qual seria o requisito, na verdade, para que possa surgir esse incidente no TJ, no TRF? Os requisitos são repetições de processo, número de processo, como eu falei, com a mesma controvérsia jurídica da questão unicamente de direito. Atenção, eu participei também dessa questão na Câmara. A Câmara queria colocar questões de direito e de fato. Eu quase infartei a questão de fato. A gente, na verdade, queria fechar o escritório da advocacia, porque eu disse, pronto, vão ser todos os processos, questão de fato. Eu estou de vento, você está de vento, questão de fato, estamos juntos, já vai ter um incidente. Imagina, mesma questão de fato. Graças a Deus, você ficou só com questão de direito. Né? Teve essa restrição, então só questão de direito. E, obviamente, que aí, em relação a isso, coloca aqueles dois princípios que eu já coloquei. O risco, a isonomia, lógico, e a segurança jurídica. Vamos ganhar juntos e perdermos juntos. Né? Aquela função mesmo, ganharmos juntos e perdermos juntos, especificamente. Então, esses são os requisitos. Perfeito. Stefânia, como é que surge? Agora, atenção. Isso vai acontecer simultaneamente em todo o Brasil, entendeu? Vamos trabalhar com o TJ, porque como o TJ tem em todo o Brasil, fica mais fácil. Então, assim, vamos trabalhar ainda com o score da Serasa, porque é um assunto nacional. Então, São Paulo abriu um incidente, Brasília pode abrir, porque vai anotar lá a tendência. Todos os 27 estados podem abrir o incidente simultaneamente, porque vão ser todos os TJs de cada estado. Perceberam? Então, o incidente, na verdade, eu posso ter 27 incidentes no Brasil todo. Aí daqui a pouco vocês perguntam qual é que vai valer, só no final. Certo? Vocês podem ter também. E como é que eu vou ter esse controle? Olha que interessante. O legislador disse o seguinte: os incidentes precisam ter publicidade. Lógico, publicidade. Eu tenho que ter. Como o STJ dá publicidade hoje do repetitivo? Se você entrar no site do STJ, eles abriram um canal só para repetitivo. E quem vai a site jurídico, todos os sites jurídicos noticiam quais são os repetitivos das grandes matérias. Então, realmente, a divulgação existe pelo STJ e pelos meios de sites jurídicos. Agora é o seguinte, existe uma obrigatoriedade. Quem deve publicar todos, do Brasil todo? CNJ. Acho que não criou ainda nem a ferramenta, mas vai chegar lá. Nem uma ferramenta, vai chegar lá. Criou nada. Quer dizer, uma coisa, nós resolvemos deixar para a última hora a prática do ato processual, porque não pode o CNJ deixar para a última hora com a vigência e não ter criado os instrumentos para uma aplicação do direito. É diferente, né? Então, o CNJ, pelo que eu sei ainda, tanto que não criou, que está aberto agora para que a gente possa se manifestar. Está tendo consulta pública para ver o que é que o CNJ pode melhorar. Então, não criou. Se tivesse criado, não estaria consulta pública, né, também, com relação a essa parte. E também, pelo que eu sei, não tem nenhum incidente ainda no Brasil. Quer dizer, pelo que eu sei, também não dá para acompanhar, porque não tem publicidade, né, é o que eu acho. Não chegou a notícia a mim que tem um incidente, é melhor dizer isso, né. Bem,
Então, tem que ter uma divulgação pelo CNJ, que terá um banco eletrônico para dizer quais são os incidentes sobre determinadas matérias em quais estados. Então, vamos imaginar o seguinte, se você é presidente do Tribunal de Justiça super moderno, sabendo que abriu em São Paulo e o assunto é nacional, você aproveita o chave no Distrito Federal também. Pode abrir logo, você já manda suspender tudo. Perfeito? Então, quem não tiver essa iniciativa pode olhar pelo banco e dar continuidade. Eu posso ter 27 no Brasil todo, da mesma forma. E está na lei, deixa eu só verificar. 979 caput. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos de mais ampla e específica divulgação. Eu vou ter ampla, específica divulgação e publicidade por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento em termos de todo o Brasil o que é que está acontecendo com esses incidentes. Por quê? Porque tem a suspensão, eu tenho que avisar o meu cliente, eu tenho que correr com o meu processo também, porque os processos iniciais vão até o final, né? Se houver interesse. Se você apresentar o recurso da próxima, vai suspender lá, mas você pode correr, pode ter seu processo pode ficar um pouco mais maduro, né? Com relação a essa parte. Bem, então, como eu falei, tem que ter uma divulgação de forma ampla e específica por meio de banco eletrônico no CNJ. Então, ótimo. Já vimos a legitimidade, vimos a competência, vimos os requisitos. De que forma é feito? Bem, você tem que peticionar no tribunal, obviamente, se for o juiz ou o desembargador, por meio de um ofício. Esse ofício, do mesmo jeito que suscita conflito de competência, quando é suscitado conflito de competência pelo juiz, não é pelo ofício. Então, se for pelo juiz, o Ministério Público, o ofício, se for pelo juiz ou pelo desembargador, via ofício, coloca os requisitos e etc. Se for pelas partes, Ministério Público, Defensoria Pública, eu vou fazer uma petição simples. Acho que uma petição de 2 folhas é o suficiente, porque eu vou colocar o seguinte, dizer quais são os requisitos, que existe um número maior de processos sobre o assunto, como é que você vai saber? Aí a importância do processo eletrônico para cadastrar o seu processo com aquela matéria correta. Para eu saber a multiplicidade, eu tenho que ter cadastro também. Ou então eu tenho que ter uma amizade com o juiz, ou então aquele juiz que vai saber, está recebendo aquele processo, nossa, eu tenho uns 50, você também tem, vou logo suscitar. Então, informação, eu tenho que pegar a informação de algum lado. Como é que eu vou saber, né, só vou ficar no protocolo do Tribunal de Justiça para saber, então, quais são os processos da mesma matéria. Eu tenho que ter informação básica para suscitar isso. Então, se suscita, demonstrando que é a mesma matéria e já tem uma quantidade muito grande. Perfeito. Julga-se o TJ, o TRF. Quem é competente? TJ, TRF. Qual órgão? O órgão é definido pelo regimento interno. O regimento interno do TRF novo definiu a Corte Especial. Do TJ, não sei se já definiu ou eu não li, mas deve ser a Corte Especial também, porque como é importante essa matéria, acho que eles vão colocar o órgão mais importante. Perfeito? Então vamos colocar aqui no TJ, não li ainda, mas eu acredito que seja a Corte Especial também do TJ, que tem o maior número de desembargadores. Ok. E o que é que vai acontecer, na verdade, antes de admitir o incidente? O incidente ele precisa ser admitido, certo? Então ele pode ser admitido ou não admitido. Se ele for admitido, eu tenho várias consequências que estão no 982, que a gente já vai estudar aí especificamente. Se ele não for admitido, não tem problema nenhum. Stefan, não tem problema? Não tem, porque não tem preclusão. Eu posso a todo e qualquer momento apresentar um incidente. E por que não vai ser admitido? Porque você não mostrou os requisitos. Quais requisitos? Número de processo e a mesma matéria. Só por isso que não vai ser admitido. Ou então você não tem legitimidade. É um amicus curiae que não é parte, então não tem legitimidade. Mas como regra tem que ser admitido isso. Concorda comigo? Os requisitos são mínimos. Então se o tribunal falar o seguinte, não admito esse incidente por ausência de requisitos. Ok, não admito a ausência de requisitos. Não foi admitido, não tem preclusão, no dia seguinte eu posso até apresentar, porque já tivemos um aumento da quantidade de processo, se for isso, já demonstro, já vou ter um novo incidente. Então, não ser admitido não é um problema, até porque o requisito não poderia estar naquele momento, mas no dia seguinte já pode estar presente. Perfeito. E se for admitido? Aí agora sim, vamos lá. Admitido, aí permito-me ler, porque aí todas as consequências estão lá no 982, fica mais fácil. Se for admitido o incidente, primeiro, suspenderá os processos pendentes, individuais, coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Ou seja, vai suspender todos os juízes de primeiro grau, todos os juizados especiais, tudo da região, tudo trava de suspensão. Até quando a trava de suspensão? Até o julgamento pela Corte Especial e a depender se cabe recurso dessa decisão, que cabe, que a gente vai estudar já. Segundo,
Admitido, trava de suspensão, vamos agora às informações. Requisitar informações a órgãos cujo juízo tramita em processo no qual se discute. Em outras palavras, os amicus curiae. E aí, atenção, o novo Código de Processo Civil criou amicus curiae em primeiro grau e no tribunal também. A novidade é em primeiro grau, amicus curiae. Terceiro, vai intimar o Ministério Público, para se quiser apresentar. Quarto, a suspensão será comunicada. Perfeito. Quinto, respondendo sua pergunta, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso. Se ele foi suspenso no TJ, TJ. Se for lá embaixo, lá embaixo. Exatamente. Bem, então são essas consequências quando tem um incidente que foi admitido. Trava e vamos fazer o quê? Pegar informações para amadurecer aquela questão. Porque o julgamento tem que ser com ritual diferente. Stefânia, você acha que o TJ tem que fazer? Você acha que o TJ tem que fazer reuniões como fez, audiências como fez o STJ? Acho importante para escutar a quantidade de amicus curiae, para amadurecer o tema, em razão da importância dessa decisão, que atinge todo o seu estado. Perfeito. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, que o objeto do incidente, ele pode ser local ou ele pode ser nacional. Ele pode ser local, por exemplo, lembra São Paulo, aquele caso bem antigo, meus exemplos, caso de Erundina, aquele caso de PTU de São Paulo, quer dizer, é uma decisão que todo mundo fez a justiça, que vai ter uma multiplicidade, mas só atinge o quê? Quem tem casa e PTU São Paulo. Então, é um incidente que não vai ser criado em Brasília. Perfeito? Então, os nacionais ou locais. Você pode ter um problema local. Um erro no concurso público local. Imagina, todo mundo vai para a justiça, então local só atinge aquele estado. Mas eu posso também atingir todo o Brasil dos assuntos nacionais. Ok. Bem, então o processo vai ser amadurecido. Vamos escutar isso tudo. Processo maduro, julga-se. Perfeito. Julga-se por essa corte maior. Corte maior julgado, vamos ter um acórdão. A minha pergunta é, dessa decisão do incidente, cabe que recurso? Cabe recurso especial e cabe recurso extraordinário. Certo? Recurso especial e recurso extraordinário. Perfeito. Aqui a gente começa a complicar um pouquinho os efeitos. Detalhe, a lei é clara. O recurso especial e o recurso extraordinário têm efeito suspensivo. A gente sabe que a regra hoje sempre foi do Código de Processo Civil a ausência de efeito suspensivo. Só existe efeito suspensivo quando a lei determina. Então, recurso especial deste incidente, efeito suspensivo. Recurso extraordinário, efeito suspensivo. Mas, Stefânia, por que efeito suspensivo? Dois motivos. Primeiro, a quem compete dizer de forma uniforme, nacionalmente, o direito? STJ, está na Constituição Federal. Então, o STJ disse o seguinte, legislador, você pode criar esses institutos, mas a palavra final é do STJ. E por que efeito suspensivo? Olha que interessante. O presidente do Tribunal de Justiça não mandou a trava para todos os processos? Se não tiver recurso para o STJ, vamos achar que transitou em julgado, que eu não acredito jamais, mas transitou em julgado, retira a trava e julga aplicando o precedente do TJ. Coube recurso, a trava permanece, trava. Olha o tempo que a gente pode viver nesse período de suspensão, gente. Vamos para o STJ. O STJ vai receber esse recurso especial com efeito suspensivo, ou seja, Brasil todo continue com a trava, porque a palavra final é minha, mas é mais rápido esse recurso especial do que um repetitivo. Por que ele é mais rápido que um repetitivo? Porque esse recurso especial, a matéria está madura. O TJ já fez audiência. Aí eu lhe pergunto, o STJ precisa fazer audiência? Não, precisaria. Pode até fazer, mas não precisa. O processo está maduro, já recolheu os amicus curiae, as informações, já teve um julgamento. Perfeito? E o STJ vai julgar. Quando o STJ julgar, aí retira a trava e aplica tudo. Efeito vinculante que nós temos, criado pelo novo Código de Processo Civil. Então, eu tenho aí um precedente de efeito vinculante e obrigatoriamente aplicar a tese que foi aplicada no final. Aí, o que eu acho mais interessante são as perguntas quase que impossíveis de responder. Exemplo. Stefânia, e se o Brasil todo tiver esse incidente? Porque eu acho que vai ter o Brasil todo incidente, sobretudo se o CNJ fizer o papel dele nessa publicidade. Porque todo mundo quer suspender, lógico. Eu acredito, quer dizer, isso é muito de cada, quer dizer, né, do presidente, quer dizer, da iniciativa, mas lógico que vai ter iniciativa, a legitimidade é ampla nesse caso.
E se o Brasil todo tiver? Fica tudo suspenso. E qual é o recurso especial que vai ser julgado? O que primeiro chegar. Concorda comigo? Quem julga no STJ? Quem julga no STJ? Eu acho que é a corte, né? Pois é, vai depender do regimento. Ou vai ser a sessão ou a corte. Aí eu não sei, porque aí vai depender. Eu acho que, engraçado, eu já li até as alterações da STJ, nem vi isso. Não vi também. Não vi isso. Então, ou é corte ou é sessão. A sessão quer dizer a reunião de todos daquela matéria, né? Não duvido nada que coloque a mesma competência do repetitivo, viu, Carol? Eu acho até que eles vão partir para uma sessão do que para uma corte especial, porque assim... Todo mundo vai poder se habilitar. Você já está habilitado, né, também? E pode, no meu ponto de vista, você pode até novas habilitações. A lei deixa em aberto, mas o que eu acho? Eu acho assim, que o STJ recebe um processo maduro. Recebe um processo maduro. Bem maduro. Uma coisa é começar o recurso especial repetitivo e outra é pegar nessa parte. E aí, esse recurso especial tem um detalhe. Além do efeito suspensivo, é um recurso especial que não exige os requisitos de admissibilidade rígidos de um recurso especial. Stefânia, não exige, que maravilha. Lógico, imagina, se você já vai ter uns 500 mil processos parados no Brasil todo. Depois chega no STJ, e o STJ vai dizer, olha, na verdade o recurso especial não será conhecido considerando a falta de pré-questionamento. E todo mundo parado no Brasil todo, esperando o STJ. Não pode. Então, é um recurso especial diferenciado, que tem efeito suspensivo e que não precisa preencher os requisitos rígidos atuais do recurso especial normal. Porque a finalidade dele é maior, mais ampla. Interessante. Aí com isso você vai dizer o seguinte, Stefânia, aí agora você consegue ter uma visão do que a gente vai viver de momento de suspensão do processo. Totalmente. Faltava TJ e TRF. E o TJ tem prazo para julgar, né? Cadê o prazo? Porque um foi tirado, o outro deixou, mas acho que tem... tem um prazo. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, lógico. Ressalvados que envolve réu preso e pedido de habeas corpus. Tudo bem. Até porque uma sessão especial tem que ser sessão só para jogar um processo desse, entendeu? É uma pauta exclusiva. Não tem que ter uma pauta de multiplicidade de recursos. É só esse processo. Você está julgando naquele momento 500 mil ações no Brasil todo. Imagina. Por isso que eu digo, o que tem que ter o legislador, o juiz, o magistrado, é a consciência que o ritual é diferente. Lógico, eu vou resolver ali até 500 mil pessoas em todo o Brasil. Atenção, de quem já ajuizou. E aqueles que estão esperando o advogado dizer, peraí que eu vou esperar o resultado, se o resultado for benéfico, você vai para a justiça. Lembra no início que eu falei que você vai ter a opção de entrar ou de aguardar o resultado? Ou de aguardar, talvez o cliente vai dizer, não quero pagar honorários agora. Depois pede, vou primeiro resolver lá, depois eu vou. Muito melhor para mim. Fica aguardando, se não tiver problema de prescrição. Tá? Com relação a essa parte. Bem, então com isso, sim, aí vamos lá, a gente está falando do prazo. Superado o prazo, cessa a suspensão dos processos previsto no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. A minha pergunta é o seguinte, você acha que o relator vai fundamentar a decisão que considerando o acúmulo de processo, considerando a relatoria do processo tal, isso, peço novo prazo, lógico que vai fazer isso. Imagina se tirar a trava do Brasil todo sem uma decisão final. E outro detalhe importante que eu preciso deixar claro para vocês que eu não deixei ainda é o seguinte. Você só pode suscitar esse incidente, independentemente do juiz tal, se a matéria objeto do seu incidente não tiver já sido chamada para repetitivo no STJ. Certo? Mas isso só vai acontecer agora nessa transição, que já tem muitas matérias de repetitivos, entendeu? Com o tempo, obviamente, que se as ações novas chegam em primeiro grau muito bem inicialmente, vai ter outros de TJ e TRF, concorda comigo? Então, isso é só nessa fase de transição que você tem que ver se o objeto se não está antes no repetitivo do STJ. Depois, isso não é problema. Termina o tempo resolvendo também essa situação. Então, por isso que eu concluo essa parte, eu vou apenas mencionar o incidente de assunção de competência, para não ficar uma coisinha aberta, eu prometo que 5 minutos. Vou falar todo incidente de assunção em 5 minutos, só tem um artigo, é fácil. Por isso que eu digo que a gente vai viver um momento de travas de processos, de suspensão de processos, isso tudo mais. E atenção, antes de eu passar para o meu de 5 minutos, mas tenho 2 observações para fazer. E se o juiz de primeiro grau não aplicar? Não tem efeito vinculante, ninguém perguntou isso para mim. Stefânia, se ele não aplicar? Se ele não aplicar, reclamação. O objeto da reclamação ele foi ampliado com o novo Código de Processo Civil. Hoje a gente tem uma reclamação constitucional exclusivamente para a Suprema STJ. Hoje não. A gente pode ter agora reclamação TJ, TRF, etc. Então o meu instrumento é reclamação da não aplicação desse caso. Quer dizer, é um sistema fechado mesmo, né? Ele está fechado realmente.
Isso era um ponto que eu queria falar. E o outro, qual era o outro ponto? Acho que era esse mesmo, da reclamação, que é importante. O outro também, que em determinados casos agora, eu já falei, comporta o efeito modular. Isso é fundamental também, para que não tenha prejuízo da segurança jurídica também no outro. Bem, e o outro incidente? Esse outro incidente é mais difícil de ser até utilizado. Chama-se incidente de assunção de competência, que está previsto no artigo 9, obrigada, tudo que eu preciso, 947. Perfeito. Incidente de assunção, com C cedilha, de competência. O incidente de assunção de competência só tem um artigo, 947. Também foi um outro instituto também que foi criado. Aí você vai dizer, você vai falar em 5 minutos? Até menos. Porque o que a gente precisa saber desse incidente de assunção de competência? Primeiro, a competência dele, TJ, TRF, que a gente já falou que é a mesma. A legitimidade, também é a mesma legitimidade. Também é a mesma legitimidade. Perfeito. A pergunta é, os requisitos. O que é diferente são os requisitos. Quais são os requisitos para eu ter um incidente de assunção de competência? Os requisitos são, primeiro, questão de direito, questão de direito, mais repercussão social, e mais, que deveria ser menos, a ausência de repetição de processo. Então, eu não posso ter repetição de processo. Se eu tiver repetição de processo, eu vou para o outro incidente. Então, eu tenho que ter questão de direito e repercussão social. Os exemplos são dificílimos. Mas sabe o que é que eu pensei ultimamente? Lembra aquele problema que teve no Enem, né? Questão social, envolve o Brasil todo. Lembra o problema do Enem? Vai anular e etc. Não sei detalhes, só sei de notícias jornalísticas. Mas, por exemplo, a questão do Enem. Embora ali não chegou a ter repetição de processo, não. Não chegou a ter um número maior de processo. Foi um ou outro que foram medidas coletivas que iria atingir de uma grande forma. Mas esse assunto pode ser, então, no incidente de assunção de competência. Uma questão social que atinge o Brasil, exemplo do Enem, e pode ser uma questão social que atinge só o seu Estado. E aí vai acontecer muito mais naquele Estado. Algum problema social que aconteceu, alguma dificuldade de concurso público também, que não tem a repetição, que você usa as matérias, que você usa, na verdade, as matérias de coletivas, especificamente. Obviamente que essa tese também tem um efeito vinculante, com certeza, e no mais, para cumprir o horário, eu diria que o mais importante do incidente de assunção de competência é saber do requisito diferente. Questão de direito, repercussão social, sem repetição de processo. Em outras palavras, o legislador ele quis, na verdade, preencher uma outra coluna se a questão for social. Tá? Para não deixar aberto ainda algumas questões sociais que às vezes não geram multiplicidade. Tá? E aí, com isso, quis dar uma importância para você ter um destaque no julgamento e tal. Sabe o que ninguém me perguntou que eu estava pensando? Especificamente, porque assim, o incidente, voltando para o incidente lá, ninguém perguntou isso. O incidente, ele é julgado, se for no Ministério Público, é um ofício. Se for um desembargador, o processo vai estar lá, já um processo, ele suscita no próximo processo, né? Interessante isso. Então, assim, quando ele suscita no próprio processo, ele vai ter a sua tese geral, mas ele vai julgar o caso concreto também. Perceberam? Ele pode julgar, o desembargador, ele vai poder julgar esse incidente, às vezes no caso de um processo que chegou no TJ, e às vezes por meio de ofício que não tem o processo especificamente, né? Porque ainda não chegou nem no TJ, para mim não precisa chegar no TJ. A multiplicidade em primeiro grau e o encaminhamento já seria o suficiente. Muitos estão dizendo, tem que ter processos no Tribunal de Justiça ou TRF. Para mim nem precisa. Se tiver multiplicidade em primeiro grau tão grande, então, aliás, tem um regimento interno, acho que é do TRF, que diz que nem precisava também. Quer dizer, esquisito, né? Cada regimento interno está colocando suas regras. Esse que é o problema. Por isso que eu digo que a gente está vivendo um momento de suspensão dos processos e um momento delicado, até que a gente possa, de fato, usufruir as grandes conquistas da advocacia com o novo Código de Processo Civil. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Um bom dia para vocês. Como disse o presidente Juliano, eu espero que vocês saiam daqui sabendo um pouquinho mais CPC do que entraram. Se a resposta for positiva, eu estou feliz, porque com certeza nós aprendemos todos um pouco mais o novo Código de Processo Civil. Eu agradeço a minha querida professora Estefânia, e eu tenho certeza que hoje sai daqui mais um professor de processo civil
porque é impossível assistir uma aula da Estefânia e não se apaixonar por processo. Eu relembrei aqui hoje os meus melhores tempos de faculdade. Eu me tornei uma professora de processo civil em virtude das aulas da professora Estefânia. Foi com ela que eu me apaixonei pelo processo, foi com ela que eu aprendi o melhor do processo e foi com ela que eu aprendi o início da advocacia. Eu sou eternamente grata à minha querida professora. Receber a Estefânia aqui é um presente para casa, um presente para a advocacia, um presente para todos nós. Espero que a gente possa receber sempre que você possa dar um pouquinho da agenda para a gente. Então, eu agradeço muito por isso, eu me sinto assim, agraciada de estar com você. A gente vai sortear aqui algumas bolsas de cursos da professora Estefânia, ó. Então, vamos para o próximo. 9. A OAB do Distrito Federal está de parabéns por ter proporcionado aos advogados, ao estudante de direito, o conhecimento e, sobretudo, debater o novo Código de Processo Civil durante esses sábados que foram uma sequência onde foi possível analisar todo o Código de Processo Civil, todo o novo Código de Processo Civil. A mim competiu falar sobre 2 temas. Um tema honorários advocatícios, que está no grande artigo 85 do novo Código de Processo Civil, com 19 incisos, e também os 2 grandes incidentes processuais que foram criados para o novo Código de Processo Civil, que é um incidente de resolução da demanda repetitivas e também um incidente de assunção de competência, o que tem demonstrado como realmente como será esse novo sistema processual diante dessas 2 novas figuras.